As escolhas que fazemos é o título da lição ou o tema que se escolheu para esta semana. É realmente um tema importante. Há pessoas que não dão muita importância a esta questão das escolhas, mas na verdade elas vão determinar muita coisa em nossa vida. Eu lembro-me de um texto bíblico que encontramos em Josué capítulo 24 e versículo 15, que é um texto muito forte, talvez um dos mais fortes que encontramos no Antigo Testamento. Quando Josué diz ao povo: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam de além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Temos aqui, portanto, alguém que determina para a sua vida uma escolha e uma decisão importante e que não teria qualquer variante. Vemos aqui, nesta decisão tomada por Josué, o quão importante é percebermos que as nossas escolhas nos afetam a nós individualmente, mas também podem afetar toda a nossa família. E é sempre importante ponderarmos, embora muitas vezes falhemos, de que essas escolhas devem ser escolhas feitas com sabedoria. Uhum. E é exatamente sobre este ensino da sabedoria que a lição nos vai falar e nos vai ajudar a perceber. É-nos dado as escolhas a partir do momento que nós acordamos diariamente. Sim. Algumas escolhas são escolhas rotineiras e banais. No entanto, grande parte das escolhas cruciais para a nossa vida devem ser bem ponderadas e devem ser escolhas baseadas na confiança e na ligação a Deus. Tu já reparaste que há escolhas que no dia a dia acontecem, que nós fazemos e que elas basicamente não têm significado nenhum? São escolhas triviais daquilo que nós fazemos no dia a dia. Mas, no entanto, há outras escolhas e essas podem sim determinar o nosso caráter, porque elas estão ligadas àquilo que é espiritual, não é? E é sobre essas escolhas que temos que ter maior atenção. Ora bem, e uma coisa fantástica que aprendemos nesta lição, se bem que já o sabíamos, mas que aqui é reforçado, é o porquê de termos a possibilidade de escolher, não é? Algumas pessoas acreditam que nós já nascemos com o destino traçado, não é? Ok. Que a nossa vida já está toda delineada e algumas teorias defendem esta ideia de que Deus, quando nós nascemos, já sabe como é que nós vamos acabar e que não há hipótese para nós mudarmos isso. E é importante aqui pensarmos neste livre-arbítrio que Deus nos deu, não é? O que é isto, Jorge? O que é isto de livre-arbítrio? Afinal, há ou não há possibilidade? Temos ou não temos destino? Como é que é? Bom, se nós lermos Efésios capítulo 1, vamos acabar por verificar que realmente existe um destino traçado por Deus. Certo. E esse é um destino único. Esse destino só tem um sentido, porque Deus escolheu-nos para a salvação. Diz lá em Efésios, no capítulo 1, logo a partir do primeiro versículo até o versículo 4, que realmente fomos predestinados para ser salvos, para a salvação. Portanto, quando Deus olha para o ser humano, o que é que Ele pensa? Ele pensa na salvação deste ser humano, não é? E quando um ser humano vem ao mundo,
Ele é escolhido por Deus para a salvação. Agora, a verdade é que nós temos o tal livre-arbítrio, ou seja, que é a capacidade de termos liberdade para decidir nas nossas escolhas. Então, deixa lá ver se eu percebi. Deus quer que todos nos salvemos, não é? Portanto, todos nós nascemos, o objetivo de Deus é que todos sejam salvos. Exato. Então, se eu não sou salvo é porque é uma escolha minha. É isso? É isso. Pronto. Na nossa vida fazemos escolhas, como eu disse há pouco, que não são importantes. As escolhas que fazemos dia a dia, o que eu vou vestir, o que eu vou comer, não é? Mas há outras que determinam exatamente o curso da nossa vida e a nossa salvação. E esta capacidade, ou esta liberdade que Deus nos deu para escolher, demonstra, acima de tudo, que Ele quer o nosso amor, não é? Exatamente. Ou seja, Ele quer que eu e tu e todos nós escolhamos amá-lo e, por isso, escolhemos ser salvos por Ele. É isso, não é? É isso. Reparem uma coisa. O Senhor diz, por exemplo, através do apóstolo João, que devemos amar-nos uns aos outros. Não é? A primeira impressão que nós temos é que Deus está a impor algo. A dizer, não, vocês devem se amar uns aos outros. Então eu vou ter que amar, forçosamente, o meu próximo, ainda que não simpatize muito com ele. Mas a verdade é que o amor, para ser amor, deve ser dado livremente. E o meu amor a Deus é uma resposta do seu grande amor por mim. Portanto, Deus me dá a liberdade para corresponder exatamente nisso. Vamos aqui pôr uma pequena ilustração que se calhar é interessante. Vamos pensar num casal de namorados ou de noivos, não é? Então, eles escolhem começar um relacionamento. Certo. Não é? E eles vão se amar, não é? Para que esse relacionamento possa realmente ser forte, então, eles vão se amar, não é? Sim. Então, eles escolheram exatamente amar-se um ao outro. Exato. Não é? Assim como nós escolhemos amar a Deus ou não, amar a sua lei ou não, amar os seus princípios ou não, amar a sua palavra, a Bíblia Sagrada ou não. Portanto, somos livres para escolher. Sabes, eu gosto particularmente de uma frase que tem aqui na lição que me diz assim: a Bíblia é a história do esforço de Deus para alcançar os seus humanos perdidos e para buscar, sem coerção, conquistar o coração deles para si mesmo. E depois dar-nos aqui o exemplo do ministério de Jesus. Jesus, quando esteve nesta terra, ele conseguiu atrair muitos a ele, mas também conseguiu que muitos não gostassem dele, ao ponto de o quererem matar, não é? É verdade. Portanto, aqui vemos que Deus dá-nos esta possibilidade, mas também nos apresenta as consequências. Pois. Não é? É claro, as nossas escolhas têm sempre consequências. Isso é inevitável. Exatamente. Portanto, escolher bem, escolher certo, de acordo com a orientação de Deus, nos leva sempre ao bem e nos leva sempre, digamos, a um caminho mais seguro, um caminho de segurança, um caminho melhor. E é por isso que a pergunta surge, não é? Então, tudo bem, temos que fazer escolhas, é inevitável fazer escolhas, então como é que podemos fazer as escolhas certas? Aí é que está. Não é? Como é que eu tenho a certeza que estou a fazer uma escolha certa? E como o nosso Deus é muito maravilhoso, não é? Ele ensina-nos exatamente como conseguir isto. Então, E a primeira coisa que ele nos ensina é que as nossas escolhas devem ser feitas, aqui estamos a falar das escolhas cruciais, não é? Aquelas importantes, devem ser feitas tendo por base a oração sem cessar. Ou seja, nós devemos ter uma comunhão tão intensa com Deus e tão profunda que nos leve a pedir, tal como não é? Encontramos na Bíblia,
a pedir sabedoria ao Senhor para que todas as escolhas possam ser guiadas por Ele, não é? É verdade. E este é o orar sem cessar. Eu diria também, acrescentaria aqui, e é importante, as nossas escolhas, elas dependem da palavra de Deus. Portanto, nós precisamos conhecer a Bíblia, porque a Bíblia contém as orientações corretas da parte de Deus, para que nós possamos fazer escolhas também corretas. É por isso que em Salmos, no capítulo 119, no verso 105, diz que a Bíblia é a lâmpada para os meus pés. Exatamente. Não é? É exatamente porque é ali que nós encontramos a fonte que nos ilumina a escolher corretamente. Exatamente. Não é? E a oração vem exatamente como um complemento muito importante. Porquê? Porque às vezes nós temos a noção de que a escolha correta é esta que o Senhor nos diz, mas não temos a capacidade para a fazer. E então aí nós precisamos ir a Deus e dizer-lhe, se calhar, assim, Senhor, eu sei que a Tua palavra me mostra o Teu caminho, a Tua vontade, esta é a escolha correta para a minha vida. Mas, Senhor, eu não tenho forças para conseguir fazer realmente aquilo que Tu me pedes. É que é importante percebermos que a Bíblia, ou a Escritura Sagrada, não é? Ela tem uma função muito importante, aliás, ela tem várias funções na nossa vida. É ajudar-nos a caminhar pelo caminho correto, não é? E para isso, ela vai ter que muitas vezes, vai ter que nos repreender, vai ter que nos corrigir. É como Paulo dizia a Timóteo, a Bíblia é proveitosa para nos ensinar, Exatamente. para nos corrigir, para nos admoestar, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Exatamente. Não é? E hoje a razão, porque muitas pessoas não aceitam a Bíblia, ou rejeitam a Bíblia. É porque não gostam deste corrigir e deste repreender. Exatamente isso, não é? Exatamente. E, portanto, se nós queremos fazer as escolhas certas para a nossa vida, temos que nos deixar disso, não é? Temos que admitir que realmente o Senhor tem a resposta para cada passo que vamos dar neste percurso, nesta terra. E Deus ainda complementa um bocadinho mais. Ele diz, podes vir a mim, podes orar, pedir tudo o que queres para que eu te ajude. Tens que depois confiar, e é a parte mais difícil, não é? É deixarmos tudo nas mãos de Deus. Mas, porque nós achamos sempre que às sim. vezes sabemos fazer as coisas um bocadinho melhor, não é? E esse aspecto é muito importante. E há pouco citaste um texto da própria lição, Sim. em que se dizia que Deus faz o esforço para nos, vá lá, deixem-me usar esta palavra, induzir, não é? Ou motivar a fazermos escolhas certas. Portanto, Deus está sempre disposto a ajudar-nos. E nas nossas escolhas, Ele vai estar sempre ao nosso lado quando escolhemos. E Ele ainda nos diz que, se nós precisarmos, Ele também coloca no nosso caminho conselheiros sábios, não é? Que nos vão ajudar a escolher o que é melhor. Porque diz-nos que, quando Deus diz-nos assim, pois com conselhos prudentes farás a guerra, e na multidão dos conselheiros há a vitória. Portanto, Deus vai trazer alguém para junto de nós que nos pode aconselhar e nos pode dirigir naquela que é a escolha certa. Muito bem. E aqui cabe uma interrogação, uma pergunta. E eu dirijo-me exatamente a todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir, e direi, como faz as grandes escolhas da sua vida? É isto importante para si? Isto tem significado para si? Esta é uma grande questão para a nossa vida. E agora vamos aproveitar uma pequena pausa, vamos ter um momento musical. Muito bem. E aproveitamos assim para refletir também na resposta que queremos dar à pergunta que colocaste. Exatamente. Yeah.
mas na calma oração só a ti adorarei. Não vou ceder ou duvidar, conheço a tua voz. Tudo que é meu é teu, tudo que é meu é teu, tudo que é meu é teu, tudo que é meu é teu. Tu és Deus, eu sei, eu conheço a tua lei. Quando o mundo te negar, eu sei que tu és o meu Deus. Não é no fogo ou no trovão que te encontro, ó Pai, mas na calma oração só a ti adorarei. Não vou ceder ou duvidar, conheço a tua voz. Tudo que é meu é teu, tudo que é meu é teu, tudo que é meu é teu, tudo que é meu é teu. Ya, ya, yeah, yeah, yeah. 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 Ora bem, estamos de volta, Sandra, com muito prazer, sabendo que muitos são aqueles que realmente nos estão a Acompanhar, ver, não é? a acompanhar com muito interesse, não é? Com muito interesse. Assim é, palavras cruzadas. Cruzamos ideias, refletimos, cruzamos algumas palavras e assim tiramos alguns conselhos para a nossa vida espiritual. Ora bem, falando mais em pormenor, ou vamos deixar aquilo que é muito lato e vamos àquilo que é mais específico, e a lição fala sobre escolher amigos. E é interessante que na introdução diz-nos que às vezes nós não temos por objetivo fazer amigos. Isso acontece naturalmente Por porque acaso, as pessoas, às vezes até. não é? Porque as pessoas têm se calhar as mesmas ideias que nós, ou gostam das mesmas coisas que nós gostamos, e de um momento para o outro aquela pessoa torna-se alguém mais próximo e torna-se um amigo. E a Bíblia diz-nos que nós devemos ter, e Deus diz-nos que nós devemos ter alguma cautela nos amigos que escolhemos. Porquê que será? Não devemos amar a todos? Devemos, com certeza. Então porquê é que nós temos de ter alguma Olha, cautela? Provérbios 18, 24 diz-nos que se queremos amigos, devemos ser amistosos. Exato. Ou seja, demonstrar amizade. Os amigos não se granjeiam por acaso, mas por uma escolha nossa. Eu vou escolher quem vai ser meu amigo. Exato. É ou não é? Ou seja, o início da amizade pode ser um acaso, pode ser alguma coisa que acontece porque temos algumas afinidades, mas depois aquele amigo que se torna realmente mais próximo é alguém que nós escolhemos, não é? Exatamente. É alguém que nós achamos que é digno da nossa confiança e no qual nós também estamos à espera de encontrar apoio nos momentos mais difíceis. Não é? Independentemente das pessoas que encontramos, com certeza que nós devemos amá-las, respeitá-las, não é? Mesmo apesar das suas falhas, apesar das suas infrações. Mas também devemos procurar ajudá-las, sem querer impor, mas ajudá-las a conhecerem aquele que realmente nos ensinou a escolher bem. E sabes que a lição ainda nos diz que por vezes nós encontramos pessoas que são sozinhas, não é? Pessoas que estão muito sós. E muitas vezes isso tem a ver com o facto da postura que elas têm para com a vida ser uma postura muito taciturna, muito pesada, não é? São pessoas que são muito pessimistas, veem sempre as coisas da forma mais negativa. Sim. E às vezes o que lhes está a faltar é alguém que lhes chegue com uma luz nova, com uma ideia nova, com uma amizade que lhe traga esperança, não é? E ao lidarmos com essa pessoa e ao pedirmos para que Deus nos ajude a que essa pessoa veja o quão bom é
nós termos esperança, então nessa pessoa vai haver uma mudança, não é? E aí nós podemos sentir também que estamos a fazer alguma coisa em prol do outro. Sim. Portanto, não devemos procurar só as pessoas que são simpáticas e as pessoas que são amáveis e as pessoas que são dadas, digamos assim. Devemos também tentar compreender as outras pessoas que por vezes são um pouco mais tímidas e que se calhar necessitam muito mais da nossa amizade. É verdade. Não é? E isso é muito importante. Agora, nós temos um exemplo flagrante na Bíblia acerca da escolha dos amigos. E de uma amizade verdadeira. E de uma amizade genuína. O caso de Jónatas e Davi. E nós perguntamos realmente como se chegou a haver esta amizade profunda e verdadeira, tão genuína, entre estes dois homens, ainda jovens, um filho do rei Saul, Jónatas, e o outro... O rei, o futuro rei. Era o futuro rei, mas Escolhido na altura por era um aldeão, Exatamente. não é? Pastor, não é? Era um pastor. Exatamente. Das ovelhas. Mas houve ali uma amizade tão grande, tão grande, tão grande, e nós perguntamos porquê. Porque, e aqui é o exemplo de como uma escolha mal feita, ou uma má escolha, pode afetar a família e pode afetar aqueles que nos rodeiam. Saul decidiu afastar-se daquele que era o caminho de Deus, não é? Pois. E Jónatas entendeu que o Saul tinha feito isso. E apesar de Jónatas ser o herdeiro, não é, do trono, digamos assim, ele compreendeu que Deus teve que intervir. Porquê? Porque o pai tinha escolhido mal. Mal. E então ele preferiu seguir aquela que era a indicação e o caminho de Deus, do que deixar crescer no seu coração o ódio ou a zanga para com Davi por lhe ter roubado alguma coisa que seria O seu trono. o seu trono. E aqui vemos que isto demonstra que Jónatas era um verdadeiro filho de Deus. Ele entendeu que Saul tinha seguido um caminho mau, incorreto, e que Deus teve que intervir e teve que escolher a Davi. E então ele decidiu defender Davi do mal que Saul procurava fazer a Davi, não é? Portanto, esta amizade mostrou-se ser verdadeira porque foi uma amizade baseada naquele que é a certeza e a confiança de que Deus tudo sabe, não é? E que isto era resultado da intervenção divina e Jónatas não tinha outra escolha a não ser ficar do lado de Deus. De Deus. Não é? Logo, teria que ficar e Aliás, defender Davi. 1 de Samuel 18, versículo 1, nos mostra a importância daquela amizade e a profundidade daquela amizade. Portanto, a alma de Jónatas se ligou com a alma de Davi, numa verdadeira e genuína amizade. Nesta lição, antes de avançarmos para a lição seguinte, nesta lição também há um aspecto importante, é que nós não devemos esquecer que muitas vezes, grande parte das vezes, nós somos influenciados pelas pessoas com quem andamos. Ora, se nós escolhemos mal os nossos amigos, então é natural que a nossa vida também não seja cheia de boas escolhas, não é? Portanto, devemos ter este cuidado de pensar e pedir a Deus que nos ajude a escolher as pessoas que fazem parte da nossa vida. Devemos ser inteligentes também, não é? Muito prudentes, Usar não é? a cabeça e ser, como tu dizes, realmente prudentes para sabermos as escolhas que fazemos e, aliás, a Bíblia está cheia de indicações e exemplos de boas e más escolhas precisamente por causa disso. Exatamente. Não é? Ora bem, passamos para uma escolha, e a lição diz que é uma das escolhas mais importantes que nós fazemos na nossa vida, que é a escolha do nosso marido ou da nossa esposa, não é? E diz-nos aqui que, dado que nenhum de nós é perfeito, e temos muitas pessoas entre as quais escolher, tivemos uma vida mais difícil do que o Adão, não é? É verdade. Achei interessante começar que Adão Aliás, foi muito fácil, não é? Adão só tinha a Eva. E Adão não E a Eva só escolheu tinha o Eva. Adão. Atenção, Adão não escolheu Eva, não é? Adão aceitou a escolha do próprio Pronto, Deus para ele. E aqui prova o seguinte, prova que as escolhas de Deus para a nossa vida São sempre o melhor, não é? são sempre o melhor, Exato. não é? E por isso, bom, alguém poderá argumentar e dizer, mas olha, Eva foi e desobedeceu a Deus. Pois, desobedeceu, é verdade, não foi só a Eva, Adão também desobedeceu.
Bem, isso não é? levaria-nos logo para outro tipo de discussão, De não é? discussão. Então, Mas pronto, mas estamos no campo das escolhas, sim, não é? e a verdade é que Deus também, neste aspecto tão importante, e por vezes nós dizemos assim, o amor, nós não podemos escolher a pessoa que amamos, nós amamos e pronto. Sim e não é? Pois Porque é, mas sabes qual é o passo mais importante quando procuramos a pessoa certa para casar? é ser a pessoa certa para a pessoa que procuramos. É exatamente Não é? isso. Nós temos que pensar assim, não é? Eu estou à procura da pessoa certa É verdade. para casar, mas será que eu também sou a pessoa certa para essa pessoa? Não é? Por isso faz-nos refletir bastante. Alguém às vezes podia pensar, eu vou procurar uma pessoa que tenha estas características assim, 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 porque são as melhores características e são aquelas que eu preciso. Mas isso é uma atitude demasiadamente egoísta, não é? Nós, quando estamos à procura de alguém que seja um parceiro, alguém que vá partilhar a vida connosco, nós temos que ter consciência de que temos coisas muito boas, mas também temos coisas muito más. Muito mais. Temos defeitos, não é? E essa pessoa vai ter que viver com os meus defeitos. Isso é inevitável, Não é? Sandra. É inevitável, eu sei. Eu costumo dizer, quando nós casamos com alguém, nós casamos com essa pessoa no seu todo. Sim, E então temos as suas virtudes e os seus defeitos. Aceitamos as suas virtudes e os seus defeitos. Assim como ela vai aceitar as nossas virtudes e os nossos defeitos. E a partir daí, o que é que eles vão fazer? Como se escolheram ao outro, e a grande base dessa escolha é o amor, exato. não é? Então eles vão procurar ajudar-se mutuamente para que os defeitos vão sendo é por cada isso- vez mais reduzidos Ou pelo menos a nossa tolerância é cada vez maior, não é? Esse- Mesmo que os defeitos continuem iguais. Mas repara, eu penso muitas vezes assim, nós quando casamos, e podemos falar sobre isso porque já são alguns anos em que partilhamos o casamento, nós quando casamos, nós diariamente temos que escolher amar aquela pessoa. Há dias em que vai ser muito fácil. Não é? Porque é um dia em que só vemos rosas e é tudo muito bonito e a coisa é fácil. Há outros dias em que a escolha tem que ser uma escolha que nos é um bocadinho mais difícil. E eu gosto particularmente de uma expressão que tu usas, que é dizer, nós por vezes temos que dar o braço a torcer, mas dar o braço a torcer dói. Não é? Mas é isto. Nós, quando... É o melhor exercício para o casamento, não é? É dar o braço a torcer. É dar o braço a torcer. E Jesus também nos ilustrou isto muito bem quando ele diz assim, e porque reparas tu no argueiro no olho do teu Ora irmão bem. e não vês a trave que está no teu olho. Muitas vezes a postura e os casamentos falham exatamente por isto, porque nós estamos demasiadamente focados nos defeitos do outro e esquecemos que nós também temos defeitos que também não agradam àquela outra pessoa, não é? E às vezes é assim, nós vemos de facto o argueiro, ou vemos os defeitos, e às vezes não imaginamos que esses próprios defeitos nós também os temos, Exatamente. não é? Podem ser um bocadinho revestidos com outro aspecto, mas no fundo são iguais. E é por isso que diz-nos aqui que nós, quando procuramos uma pessoa, devemos perceber se essa pessoa tem um bom caráter, se essa pessoa conhece a lei do Senhor, se é fiel a essa lei. Também nos diz que se aquela pessoa, quando nós lhe dizemos alguma coisa, se ela retifica o seu caminho, enfim. Mas antes de aplicarmos ao outro, nós não devemos esquecer que a primeira pessoa a aplicar somos nós. Não é? Porque se eu for a pessoa certa para aquela pessoa, ele certamente será a pessoa certa para mim. Não é? Ora bem, o nosso tempo está a passar correr, muito rápido, não é? Está a correr. E nós temos ainda que falar sobre escolher uma carreira. Exatamente, é a última parte. É a não última parte. E o que é que nós podemos dizer sobre isto? Muitas E é vezes muito importante a nossa carreira, as nossas escolhas. quando foi para escolher a carreira de cada um de nós e a nossa vida profissional, porque afinal de contas é isso que estamos aqui a falar, por vezes nós somos tentados a escolher alguma coisa onde se ganhe muito dinheiro. Sim, e eu abro aqui um parênteses para dizer isto. Às vezes são os pais que encaminham tomam os filhos, não é? iniciativa para as escolhas dos seus filhos. É, exatamente. Por um lado, isto é importante. Ou seja,
é importante e é dever do pai e da mãe que orientem os seus filhos a fim de que eles façam as melhores escolhas. Mas, por outro lado, existe o tal livre-arbítrio, não é? Em que eles próprios chegará um dia que têm que tomar a sua decisão, não é? E esta decisão deve ser respeitada. E se não for uma boa decisão, então é necessário uma palavra de conselho, é necessário uma palavra de amizade para fazer ver que esta escolha pode levar para um caminho terrível, não é? Para além desse problema, ainda há o problema de vamos escolher alguma coisa que seja muito rentável, que nos traga muito dinheiro, que tenhamos uma vida boa, que o nosso objetivo é ter uma boa casa, um bom carro. Não há problema nenhum nesses objetivos, mas nós não podemos esquecer que em tudo o que nós fazemos, nós devemos fazê-lo para a glória de Deus. Exato. E não são só os ricos que têm muito amor ao dinheiro. Há muito pobre que tem muito amor ao dinheiro. E que prejudica a sua família, principalmente com a sua ausência. Porquê? Porque quer ter as coisas e que anseia, não é, ter algumas coisas nesta vida e despreza ou não valoriza aquilo que é de mais importante. E por isso é que quando nós escolhemos a nossa profissão, nós também devemos lembrar-nos dos passos que dissemos no início. Devemos orar, devemos procurar o conselho do Senhor, devemos procurar o conselho daqueles que são sábios, provavelmente aqueles que são mais velhos que nós e que nos podem encaminhar. Porque o perigo surge quando fazemos do trabalho o centro da nossa vida. E temos a experiência de Salomão. Exatamente. Salomão fez uma boa escolha. Ele escolheu sabedoria, mas depois perdeu-se, não é? Perdeu-se. Exatamente por No causa da meio riqueza, não é? exatamente. E das vaidades, enfim. Portanto, é preciso que as nossas escolhas sejam realmente boas, sejam firmes, mas tenham o suporte da Palavra de Deus e o suporte do Espírito Santo. E para terminar, a nossa lição diz-nos que devemos e temos de nos lembrar que o livre-arbítrio é exatamente livre. O que significa que, independentemente da pressão sobre nós, tanto do interior como do exterior, não temos de escolher o que é errado. É verdade. Não é? Podemos, através do poder de Deus em nós, fazer as escolhas certas com a liberdade que Deus nos concedeu. Permita-me uma pergunta. Você hoje fez escolhas. Pense e reflita. Quais foram as escolhas que fez neste dia? Nós escolhemos pela manhã louvar ao Senhor, abrir a sua palavra e procurar nela o alento e a força espiritual. Depois podemos escolher andar nos caminhos do Senhor conforme aquilo que vamos aprendendo. E podemos escolher também confiar absolutamente no Senhor, porque certamente Ele nos dará força e nos seus braços estaremos seguros. Por isso escolha bem, escolha Deus, escolha a sua palavra, escolha Jesus. Ele certamente é o seu melhor amigo e vai ajudá-lo nas escolhas do seu dia a dia. A pergunta que nós devemos fazer sempre que estamos perante uma escolha é: o que faria Jesus? Deus permita que realmente essa seja a nossa experiência diariamente e que possamos viver felizes porque fizemos boas escolhas. Que assim seja, Sandra. Foi um prazer muito grande Igualmente. poder estar aqui contigo e poder também chegar aos nossos amigos que nos acompanham. E para a semana, cá estará uma nova dupla para vos trazer uma É nova verdade, lição. assim será.